Livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 25. Livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 25. A palavra vai dizer o seguinte: E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100.000, maiorais de 50.000 e maiorais de 10.000. Estou fazendo uma leitura aqui dentro de um esclarecimento que eu quero levar para os irmãos, diante de um vídeo que eu coloquei mostrando que a Igreja de Cristo não foi levantada mulher para liderança, para o ministério na liderança. A Igreja de Cristo, Cristo não levantou mulher para pastora, apóstola, evangelista. Não, não. Isso não é uma questão de machismo, isso não é uma questão de preconceito, isso não é uma questão de querer ser os maiorais. Não, gente. Foi tanto comentário que não tem nada a ver com o que a palavra diz, as pessoas colocaram. Então eu estou levando esse vídeo aqui para esclarecer a todos, que eu gosto de esclarecer. E o esclarecimento que eu levo não é o que eu acho, é pela palavra. A luz de Deus, para que a nossa mente esteja iluminada é a palavra dele. Nós temos que ter a nossa mente iluminada com a palavra, gente. Nós não podemos ficar naquilo que a gente quer, que a gente gosta, que a gente acha que é o melhor. Nós não podemos ficar dentro do nosso achismo. Deu para entender? Então, se você for na minha seção de vídeos aqui no Face, você vai ver um vídeo que eu postei com o título Pastora não foi chamada. Não é? Não existe pastora para o ministério da igreja, na liderança do ministério da palavra. Não existe. E aí tem centenas de comentários, as pessoas, mulheres, principalmente as irmãs, que não têm a mente voltada para a palavra e fica dentro do conceito do mundo. Ah, isso é machismo, isso é preconceito. Por quê? Porque o mundo ensina isso. O mundo, a mídia, coloca as mulheres contra os homens com esse termo de machismo. Não, é princípio de Deus. Deus criou a mulher como a disjuntora, não foi como liderança da família. A mulher não é a liderança, a mulher é a disjuntora. Isso é um princípio que Deus criou lá no Éden. Estabeleceu a mulher como a disjuntora do homem. O homem é que é o líder para tomar as decisões a qual ele é responsável. Deu para entender? Então eu coloquei um vídeo aqui mostrando que Deus não chamou mulher para a liderança de homem, de povo. Não. Em nenhum momento da história existe isso. Alguém vem trazer, mas Raquel, não sei quem, foi juíza, foi pastora. Não tem nada a ver com o ministério de liderança do povo. Em canto nenhum, Deus nunca levantou nenhuma mulher para liderar o povo de Israel. E as pessoas, por não querer se submeter à palavra, não ser prudente a buscar a palavra, aí fica colocando as suas críticas, os seus questionamentos dentro daquilo que eles querem que seja. Mas as coisas de Deus não é como a gente quer, como Deus estabelece. Nós temos que submeter e andar dentro dos princípios que Deus estabeleceu. O mal de muita igreja é essa. O mal de muitos líderes hoje é esse, que está levando o povo a tropeçar. Porque não estão conduzindo o povo nos princípios de Deus, na doutrina de Cristo. Isso é uma maldição, isso é um erro muito grave que pode desviar você da fé. Nós temos que fazer o que Jesus disse, examinar as Escrituras. Deus disse a Josué, esforça-te para cumprir tudo quanto na minha palavra está escrito, para que você faça tudo como nela está escrito, não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você ande prudentemente em tudo que está escrito aqui. Não é no que você quer, no que você acha, no que você entende que é melhor, é no que a palavra determina, gente. Então estou levando esse vídeo aqui para trazer esse esclarecimento. É irmãos dizendo, olha seus comentários, vai tirar o povo da igreja, vai desviar o povo da fé. Vai não. Os meus estudos, meus vídeos de instrução é para esclarecer o povo, é para desviar o povo do caminho anátema que estão dentro de muitas igrejas sendo ensinado errado. Eu levo a correção de Deus, eu levo o princípio de Deus, eu levo o ensino de Deus. E o que eu estou levando é princípio de Deus. O povo, a maioria dos comentários que está lá nesse vídeo,
é comentário particular, é comentário de achismo. É o que as pessoas entendem, o que as pessoas querem viver. E fica os irmãos colocando no comentário, não faça isso, porque você vai entristecer o povo que está seguindo. Não, não tem negócio de conversa aqui melancólica não, meu irmão. Tem princípio, tem doutrina, tem instrução, tem correção. Aqui é para corrigir. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, meu irmão. Só ouve a correção de Deus quem é filho. Bastardo vai ignorar. Bastardo vai criticar. Os bastardos que não é filho, que não estão selados com o Espírito Santo, vão questionar e vão combater contra a palavra. Mas quem é filho de Deus pode até ficar no momento meio insatisfeito, mas o Espírito de Deus que está em nós, ele testifica da verdade da palavra. Eu estou pregando a verdade da palavra. Eu não sou a verdade, como alguns querem dizer. Ah, você só quer ser a verdade. Não, eu nunca disse isso. Eu prego a verdade. Agora, quer me questionar? Use a palavra, meu irmão. Use a palavra, maneje bem ela, para trazer o seu questionamento, para a gente debater dentro dos princípios da palavra, não é do que eu acho. Chegou o irmão para mim e disse, ah, irmão, mas tem muita igreja que tem costume de mulher, isso a gente não pode atrapalhar não. Ei, você que não tem compromisso com o reino de Deus, eu tenho compromisso com o ministério da palavra, da correção, da repreensão, da instrução. Se você não tem compromisso com Deus, faça como você quer. Eu tenho compromisso com Deus. Eu busco agradar a Deus. E a igreja não deve viver dentro de costume de ninguém não. A igreja de Cristo não deve viver guiada dentro de linha de pensamento, de doutrina, de ministério, igreja, pastor, algum. A igreja de Cristo tem que ser guiada pela cabeça. E a cabeça é Cristo. É a doutrina dele. É o ensinamento dele. Não tem questão aqui de costume, mas ali é assim. Cada um respeito de cada um. Não, meu irmão. Ninguém está desrespeitando ninguém aqui. É a palavra que nós estamos levando que esclarece. É doutrina, correção, repreensão, instrução. Se você não tem um compromisso no reino de Deus, fica aí vivendo no teu igrejanismo, dentro do teu mundo de Deus, sem os princípios de Deus. É uma vida em vão em Deus. Deus nunca chamou mulher para liderar seu povo. Isso é bíblico. Ninguém, eu desafio qualquer um de vocês, pode ser teólogo que for, porque eu estou na autoridade da palavra e sei que não tem, e vocês não vão achar argumento para isso. Deus nunca levantou ninguém, nenhuma mulher, para estar liderando o seu povo. Era homens. É homens. Deus estabeleceu o homem como cabeça. A mulher, ela é adjuntora para ser sábia, edificar o lar. Mulher não tem nada a ver com se meter com o ministério. Ministério é do homem que Deus deu. A mulher edifica no lar. A mulher é a base para ajudar o marido, não é para administrar. Quem administra é o homem. Entendeu como é? Olha, estou levando Bíblia para você. Se você quiser questionar, trazer um argumento contrário, usa a Bíblia também, que eu aceito, tá? Agora não bota comentário aí do que tu acha, do que tu entende, porque isso, porque aquilo. Bota contexto bíblico, tá bom? Olha, o texto que eu li aqui está no livro de Êxodo. Vou ler de novo para você. Êxodo, capítulo 18, versículo 25. Diz assim o texto. E Moisés escolheu homens capazes de todo o povo de Israel. Moisés escolheu homens capazes. Não é qualquer homem não, viu? É homens capazes. Que mostram que tem capacidade. Que mostram que tem tal vocação para tal missão. Deu para entender? Ó. Moisés escolheu homens capazes e os pôs por cabeça sobre o povo. Cabeça fala de liderança, meu irmão. Cabeça fala de liderança. O texto está dizendo, Moisés, eu estou lendo Êxodo 18, 25. Moisés escolheu homens capazes de todo o povo de Israel e o pôs sobre cabeça sobre o povo. Sobre grupo de 1000, grupo de 100, grupo de 50, grupo de 10, 1000, 100 mil, 10 mil, 50 mil. Moisés escolheu homens, está falando do gênero masculino, de homens, não é no genérico aqui, homens, homens mesmo. E pôs sobre cabeça. Cabeça fala de liderança, meu irmão. Eu estou lendo aqui o texto de Êxodo. No contexto aqui, se você examinar as escrituras, for ler mais, o contexto, você vai ver Jetro, o sogro de Moisés, aconselhando Moisés. Por quê? Porque Moisés estava muito sobrecarregado com o compromisso da administração. E eu creio que Jetro, inspirado por Deus, deu um conselho a Moisés para Moisés ficar mais tranquilo na administração.
E disse, olha Moisés, escolhe homens, Moisés, para te ajudar nesse negócio. Para poder estar na administração. As coisas simples, eles resolvem. Aquilo que eles não resolvem, traz para tu, Moisés. Que tu resolve. Para tu não estar se cansando tanto com coisas que o grupo pode resolver. Bota homens capazes. E Moisés seguiu o conselho de Jetro. E escolheu homens capazes. Olha, é outro detalhe que nós temos que observar. Não é qualquer um não, irmão. Não é quem quer. Não é quem deseja, quem é capaz. E ser capaz não é da pessoa mesmo. É aquele que Deus deu o dom. É aqueles que Deus deu a vocação para tal compromisso. E Moisés escolheu homens capazes para pôr sobre cabeça no meio do povo. O que é aqui? Cabeça fala de liderança. Moisés escolheu homens. Gente. Eu respeito se você não quer aceitar, eu respeito que você quer ter, do jeito que você quer, viver na sua igreja, com os princípios estabelecidos lá como vocês querem, vivam. Mas se você quer ser igreja de Cristo, você tem que submeter-se à cabeça, que é Cristo. A liderança da igreja não é pastor nem ministério, é Cristo a cabeça. E os princípios de Cristo, ele estabelece para a gente submeter-se como a ele, sendo Senhor nosso. Como é que você diz que Jesus é teu Senhor, se não se submete aos princípios dele? Você está mais submisso aos princípios do teu pastor, da tua igreja, do teu costume dentro da tua religião, do que a palavra de Deus, que você muitas vezes nem examina, quer nem saber. E quando alguém vai te corrigir, você questiona, você combate, você se levanta contra. A palavra de Deus nos ensina que Deus nunca chamou mulher para ser cabeça. A cabeça é o homem. Liderança, fala de liderança. A gente vai ver que Deus manda separar uma tribo de levitas para estar cumprindo o trabalho de liderança espiritual no meio do povo. Agora eu pergunto a você, tem alguma mulher nesse meio? Tem alguma mulher dentro dos filhos de Levi? Os filhos de Levi, filhos. A gente vê Deus levantando profeta para consagrar rei, para liderar o povo de Israel. Você tem algum texto na Bíblia que me mostre que Deus mandou levantar alguma rainha? Ei, não vem com rainha Esther não, porque Esther não foi rainha do povo de Deus. Esther não foi rainha do povo de Deus. Ela estava numa nação pagã. Tem nada a ver com a liderança do povo de Deus. Deus manda ungir rei. Aonde é que você vai me mostrar Deus mandando ungir rainha? Hein? Aonde é que você vai me mostrar Deus mandando ungir mulher? Profeta, mulher. Todos os ungidos foram homens para profeta. Aí a gente vai para o Novo Testamento. Jesus agora estabelece liderança para a sua igreja. Me mostre aonde Jesus mandou, ou ele mesmo levantou alguma mulher para liderança. Estou falando liderança. Meu irmão, aí o cara faz. Então a mulher quer dizer que não pode ler a Bíblia, não pode pregar, não pode fazer isso. Pode, meu irmão. Tem mulher que tem mais conhecimento da Bíblia do que o homem. Mas Jesus não levantou mulher como cabeça para administrar entre o povo. Não foi mulher. É isso que eu quero que você entenda. Vamos ler alguns textos aqui mais, para a gente estar baseado no que a palavra de Deus nos ensina. Eu sou apenas, meu irmão. Eu não trago aqui ensino do que eu acho, do que eu penso, do que eu entendo. Eu não abro a Bíblia para pregar o que eu quero, o que eu acho, não. Eu sou apenas ensinador, instruidor da palavra. Eu levo a palavra para iluminar a mente dos que estão nas trevas, dar entendimento aos simples. Deu para entender? Olha o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Escolhe, pois, irmãos. Aqui é uma escolha para diáconos. Não existe diácona. Não existe diaconisa. Não existe, irmão. Ministério de liderança é homem, irmão. É homem. Aí o povo vai dizer, agora pronto, agora vai ter que tirar as diaconisas. Eu estou mostrando o que a Bíblia ensina, irmão. Se você quiser acreditar, viver, se conduzir no que a Bíblia ensina, amém. Se não quiser, amém também. Eu estou apenas mostrando, porque muitos não têm coragem de mostrar a verdade, porque acostumaram a igreja na mentira. E se eles botar a verdade para o povo ouvir, o povo não vai aceitar. Porque as igrejas hoje, a maioria, está andando, se conduzindo na mentira, por esses homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, ensinando o povo errado. Olha o que diz a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós,
7 irmãos de boa reputação. Não é qualquer um não, irmão. Hoje todo mundo se levanta, é presbítero, é pastor, é evangelista, não sei o quê. Todo mundo, gente. De qualquer jeito, o cara não tem nem testemunho. Quando eu falo de testemunho, é do caráter na comunidade que ele não tem. O cara não tem caráter na comunidade como cristão. O cara não tem exemplo na comunidade como homem de Deus. Deu para entender? Aí é pastor. Aí está no púlpito pregando. Amanhã ou depois está de novo vivendo o escândalo aí do pecado. Ninguém está julgando não. Está falando que é fato, que é notório. Essas pessoas não têm temor de Deus, não se convertem. Escandalizam, isso é um escândalo. E no outro dia, voltei para a igreja. Volta para a igreja não é voltar para Deus. Te arrepende, te converte e mostra fruto de arrependimento no teu comportamento, no teu viver. Mas o cara volta e já quer estar lá pregando, já é pastor, já está de novo ensinando o povo. Que exemplo, que congregação é essa, hein? Que povo é esse? Dentro de qual exemplo? Uns homens que não têm nenhum compromisso com a palavra. Só tem escândalo, só traz escândalo para o evangelho. Mas está aí querendo estar em púlpito. E a maioria das igrejas estão lá com esses homens, porque são igrejas totalmente fora do princípio da palavra. São igrejas totalmente no banal, dentro de anátema, dentro de maldição. A igreja de Cristo tem que se moldar no princípio de Cristo. A igreja tem um princípio, tem uma régua, tem uma linha, tem um parâmetro a seguir, e é o parâmetro da palavra. Por isso que eu sou muito prudente. Eu não entro nessas igrejas por causa disso. Eu não vou congregar nesses agrupamentos por causa disso. Estão vivendo o anátema, gente. Estão fora dos princípios de Deus. A maioria. A maioria. Não adianta dizer que é de Deus, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, Deus está presente. Não. Isso não mostra que Deus está presente, que Deus é presente nesse povo. Isso não mostra que esse povo é de Deus. O que vai mostrar que esse povo é de Deus e que Deus está presente é se esse povo estiver nos princípios da palavra. Deu para entender? O que mostra que é de Deus ou não é a palavra. Não é movimento de poder, de manifestação, não é igreja, não é culto, não é campanha, não é nada disso. Olha o que diz aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós, 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Dentro desse contexto aqui, quando você lê um texto, examine o contexto para você saber qual é o contexto, qual é a história ali do começo ao fim, que está sendo ali anunciada, pelo qual você lê o contexto. Esse contexto aqui está dentro de uma escolha para assumir compromissos no meio da congregação que os apóstolos estavam sobrecarregados. E os apóstolos não poderiam deixar o ministério da palavra. E aí foram orientados para escolher homens dentre o povo, para o serviço de diaconato, servir, auxiliar na congregação no meio do povo. Mas os apóstolos aqui vai dizer, escolhe varões, não é varoas, escolhe irmãos, não é irmãs. É o texto, gente. Você quer me contrariar? Você está contrariando a palavra, porque eu estou pregando a palavra. A palavra ensina isso. Em canto nenhum você vai ver a palavra ensinando alguém a colocar mulher como cabeça, liderança de grupo. Em canto nenhum. É homem. É homem. O ministério da igreja, a liderança é homem. Jesus não chamou mulher. Porque se Jesus quisesse assim, ele chamava uma mulher entre os apóstolos. Se Jesus quisesse assim, ele enviava uma mulher como pastora, como missionária. Aí você vem dizer, não, mas a missionária, a mulher samaritana foi uma grande missionária. Ela testemunhou de Cristo. Ela não foi levantada para ministério. Ela não foi levantada para ministério. Ela testemunhou de Cristo. Todos tem que testemunhar de Cristo, tem que falar da graça, do amor de Deus. Agora, quando eu falo de ministério, meu irmão, eu falo de liderança sobre a congregação, para instruir, para doutrinar, para levar o ensino, para corrigir, para repreender. Isso a igreja tem que ter. Jesus levantou homens para essa finalidade. Conduzir o povo na doutrina, no ensino, corrigir, repreender, instruir. Deu para entender? Então aqui em Atos capítulo 6, versículo 3,
Os apóstolos levantam diáconos, não diaconisa. Eles levantam homens para auxiliar no meio da congregação. Não é mulher. O texto diz assim. Escute o que o texto diz. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós, varões, não é varoas, varões, escolhe varões. Se fosse mulher, ele tinha aqui classificado varões e varoas. Mas ele disse, escolhe varões. Deixa eu ler outro texto aqui, para você, que questiona a palavra de Deus que eu levo nas minhas instruções. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Olha, se você for buscar entender o que isso nos ensina, escuta aí. Assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, pela igreja, que são todos os que se convertem a Cristo, são membros que formam a igreja. Agora escuta o que Paulo vai dizer aqui no versículo... Deixa eu ver aqui, toda vez eu troco o versículo. Versículo 24. Aqui no versículo, eu troco, desculpa aí, gente, porque às vezes eu estou com uma visão ruim, eu troco. Olha, Efésios capítulo 5, versículo 22, diz assim: vós mulheres, sujeitai vossos maridos como ao Senhor. É como ao Senhor. O texto está dizendo que a mulher tem que se sujeitar ao marido, assim como ela se sujeita ao Senhor, não é ao pastor. É ao Senhor da igreja, Jesus. Versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher. Deu para entender? O marido é a cabeça da mulher. Não é a mulher que é a cabeça do marido. Efésios 5, 22 e 23. Dá uma lidinha aí, nesse contexto todo. A palavra diz que o marido é o cabeça da mulher. É o cabeça da família. A liderança não foi colocada a mulher não foi colocada nem para liderar a família. Quem lidera a família é o homem que Deus o botou. Isso é princípio de Deus, irmãos. Agora, se você não quer viver dentro dos princípios de Deus, eu respeito. Agora, você querer ir de encontro à palavra, isso mostra que o que está operando no seu viver não é o Espírito Santo, é o espírito de rebelião. Porque o Espírito Santo, ele vai levar você a entender que isso que você está ouvindo é a verdade que diz a palavra. Não é o que eu digo. Muita gente diz assim, você ensina assim, é do jeito que você acha, do jeito que você entende. Não, eu ensino a palavra. Se você tem o Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo de Deus, ele vai testificar em você do que eu estou falando é a verdade que está na palavra. Porém, se você não tiver com o Espírito Santo de Deus, você vai se enraivar-se, você vai contrariar, você vai confrontar, você vai debater, você vai ficar furioso, porque você não vai aceitar a palavra de Deus. Porque se você não aceita a palavra de Deus, isso mostra que o que está operando em você é o espírito de rebelião e não o espírito de condução a Deus, que nos guia a Deus, que é o Espírito Santo. É o espírito enganador que ainda está em você, porque a sua mente ainda não foi aberta. Deu para entender? A sua mente ainda não foi aberta, porque você ainda não tem o esclarecimento da palavra. Tem que ter o esclarecimento da palavra, gente. Eu não estou aqui dizendo que está errado viver a mulher pregar, está errado a mulher ser pastora, está errado a mulher abrir uma igreja e estar na frente da liderança. Eu não estou dizendo isso. Eu estou apenas mostrando que no princípio da palavra de Deus não nos mostra isso. Não foi isso que Deus estabeleceu. Não é isso que Deus orienta. O princípio de Deus é homem que é cabeça, liderança no grupo. Aí eu convido você de novo a examinar as escrituras. Olha, Deus levantou o rei. Me mostra aí onde foi que Deus ungiu alguma rainha. Quando mandava os profetas ungir o rei. Me mostra aí onde Deus mandou algum profeta, levantou alguma profeta para ir ao povo de Israel. Tem alguma profeta nos livros dos profetas? Tem. Me mostre uma profeta no livro dos profetas. Tem Daniela, tem Jeremias, mulher, tem Ezequiela, tem Isaías, mulher, tem. Meu irmão, crê na palavra. Se você se revolta contra aquele que está levando a palavra,
Você está se revoltando contra a palavra. Jesus disse, eles vos aborrecerão, não por causa de vós, por causa de mim, do meu nome, do ensino que eu levo, que vocês vão ter que levar. Eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Está faltando pastores dentro da igreja para assumir o compromisso com o reino de Deus e pregar ao povo a verdade, porque o povo hoje está sendo conduzido à mentira, sendo ensinado dentro de mentira, achando que tem que estar dentro de igreja para buscar a presença de Deus. Deus habita em você, você não precisa estar dentro de igreja vivendo culto para poder receber nenhum poder, nenhuma unção de Deus. Os irmãos hoje é ensinado que tem que ir para a campanha para receber a vitória. A vitória você recebe quando você está em Cristo, você já é mais que vencedor. Hoje o povo é ensinado que casa de Deus é aquela estrutura, ministério. É ou não é? Eu estou mentindo aqui, irmãos? O povo não é ensinado assim? Olha, venha para a casa de papai. Olha, não deixe de vir. Irmãos, teve um irmão que chegou para mim e disse assim, irmão Wellington, mas é Bíblia isso, ir à casa do Senhor? Davi, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja só, veja que o irmão pegou um texto sem conhecer, sem entender e aplicou o que ele quer. E aplicou o contexto dentro do entendimento dele, da exegese dele. Davi não está dizendo ali para ir a templo. Davi não estava falando de templo, de igreja. Quando Davi disse assim, alegremos, como disseram, vamos à casa do Senhor, não existia templo ainda. Deu para entender? A casa do Senhor ali era a cidade de Jerusalém, que todo o povo ia para lá fazer, que era o local onde o povo ia fazer suas adorações a Deus, oferecer seus sacrifícios a Deus, na cidade de Jerusalém, irmão. Hoje nós não precisamos mais de cidade, de templo, de local. Foi o que Jesus ensinou a mulher samaritana. Porque os pastores não ensinam o que Jesus ensinou ao povo. A mulher chegou para Jesus e disse, Senhor, aonde é que nós devemos adorar a Deus? Porque eu estou confusa, porque os meus irmãos samaritanos dizem que é no monte. Mas vocês que é judeus, dizem que é no templo em Jerusalém. Aonde é, Jesus, que nós devemos adorar? Se Deus quisesse, se Jesus quisesse que o povo estivesse dentro de igreja, dentro de templo, ele dizia, é no templo, mulher, em Jerusalém. Se Jesus quisesse que você estivesse subindo um monte para buscar a presença dele, ele dizia, é no monte, mulher, que deve ir. O que foi que Jesus disse, irmão? O que foi que Jesus disse, irmão? E como você não prega isso, você que diz que é pastor? Não estou julgando não, mas se você diz que é pastor e não prega isso, então você é pastor, mas não do reino de Deus. Não está com compromisso com o reino de Deus. Porque não está pregando a verdade. Pastor que tem um compromisso com o reino de Deus, prega a palavra, ensina aquilo que Cristo disse. Ensine a todo mundo aquilo que eu vos mandei. Não é o que vocês querem. Não é estabelecer norma de igreja. Não é estabelecer princípio de igreja. Não é estabelecer preceitos de homens. É o princípio, é a doutrina, é a ordenança de Cristo que nós, igreja, temos que viver, está alicerçado. É na palavra de Cristo, para que sejamos prudentes e que a nossa vida esteja afirmada em Deus, na rocha. É na palavra, não é dentro de igreja. Cumprindo devoção. Deu para entender? Jesus disse à mulher, mulher, não é nem no monte, nem em Jerusalém. Não existe mais agora um local físico para você ir buscar a Deus, porque aquele que crê em Jesus, Deus habita nele. Dele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê em Jesus é o local onde Deus habita. Aquele que crê em Jesus é a casa de Deus. Aquele que crê em Jesus é o templo, é a morada de Deus. Aquele que crê em Jesus não precisa buscar Deus ali, aqui e acolá, porque Deus está em vós. Mas o povo não quer aprender isso. Aliás, o povo não é ensinado a isso. Porque o povo é ensinado, venha para a igreja, casa de Deus. Aqui você busca Deus. Aqui Deus vai lhe dar a bênção. Aqui você vai receber mais de Deus. Aqui você vai se encher de Deus. Mas eu vi um vídeo aqui no Face, um pastor dizer, olha irmão, não dê ouvido a essas pregações na internet não. Porque esses homens aí querem pastorear na internet e eles não têm o poder de Deus, a autoridade de Deus. Vocês têm que vir para a igreja, porque a bênção de Deus para vocês tem que passar pela cobertura espiritual através do pastor. Para chegar a vocês. Meus irmãos, isso procede? Você que me critica, concorda com isso? Olha o que os homens estão ensinando hoje dentro das igrejas. Para que isso? Para que o povo fique sobre a autoridade, submisso, buscando a esses homens dentro de suas instituições, aonde eles fazem do povo negócio, aonde eles querem manter funcionando o seu comércio. Isso é uma grande heresia que leva o povo
a cair da graça, a tropeçar, a desviar, a apostatar da fé. O canal da graça, o meio da graça, não é igreja, não é pastor, não é ritual, não é monte, não é pacto, não é voto, não é campanha. O meio, o canal da graça de Deus vir sobre tua vida é Jesus, a sua palavra. Se você estiver nele e a palavra de Deus estiver em você, você está sendo alvo da bênção de Deus. Não precisa você ir ali, aqui, acolá buscar a bênção. A bênção te alcançará quando você der ouvido e praticar a palavra de Cristo e se manter fiel a Ele. As bênçãos de Deus virão até vós. Não precisa tu ir para culto disso, daquilo outro, atrás de bênção. É muito ensino, meu irmão, que está faltando dentro das igrejas. Por quê? Porque dentro das igrejas o povo está tropeçando, caído, morto, com o nome de que vive. Por quê? Porque muitos pastores, não estou generalizando, tem pastores fiéis à palavra, tem igrejas que vale a pena você ir para receber o ensino, porque você tem que botar na cabeça uma coisa: você tem que ir para uma congregação local, igreja, não é para buscar a Deus, não é para receber bênção de Deus, não é para ter a presença de Deus na sua vida. Você tem que entender uma coisa: você tem que ir para a igreja local de culto público para aprender mais de Deus, receber o ensino, a instrução, a doutrina, para a correção, orientação da sua vida. Era isso que era a motivação dos apóstolos quando ia para as sinagogas, dos discípulos, dos judeus, quando ia para as sinagogas nos sábados. Eles iam aprender as escrituras. Eles não iam viver culto de poder. Eles não iam viver campanha de vitória. Eles não iam buscar bênção. Eles iam aprender, ser instruído para estar na bênção. Porque na bênção nós já estamos. Nós precisamos aprender cada dia mais para não apostatar e desviar da bênção. Deu para entender? Mas hoje, o que é que ensina hoje? Qual é a motivação do povo ir à igreja? Eita, hoje tem um profeta lá. Hoje vou buscar ouvir uma palavra de Deus. Vou buscar ouvir Deus falar comigo aquilo que eu quero. Aí chega na igreja, 2 horas de culto, aquela formalidade, aquela solenidade, aquele movimento mecânico. Olha, vem o conjunto. Olha, vem o departamento, se apresenta fulano, se apresenta cicrano, vamos ouvir agora o cantor, vamos ouvir um testemunho, e quando vem o pregador, ele abre a palavra, lê um texto, fecha, guarda lá, e não prega a palavra. Ele vai criar sensacionalismo, ele vai criar o sobrenatural, ele vai agora dizer que ele é o canal de Deus, vai usar o que era usado no Velho Testamento pelos profetas, na dispensação dos profetas naquele tempo. Ele vai dizer: eis que Deus está dizendo, eis que eu sou Deus, eis que eu te digo, eis que Deus está mandando dizer. Ele não vai doutrinar, ele não vai pregar a palavra, ele não vai ensinar a palavra, ele não vai instruir a igreja, ele não vai corrigir a igreja, ele não vai levar o ensino da palavra para a igreja. É isso que o povo vive hoje dentro das igrejas. E sai todo mundo vazio achando que está cheio de Deus, dizendo: hoje o culto foi forte, foi poder, Deus falou, Deus se fez presente. É um povo morto, sem entendimento, sem conhecimento, sem crescimento de Deus. Aí você vai conversar com um desses irmãos, não tem ciência nenhuma do caminho e da direção de Deus, não conhece nada dentro de um conceito doutrinário de Deus, não tem formação nenhuma intelectual na mente, dentro do entendimento sobre a graça de Deus, o caminho, a doutrina para a salvação. Não conhecem. Por quê? Porque não estão sendo formados discípulos de Cristo. Não estão recebendo o ensinamento. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Você que é cristão, que está andando com Cristo, com a esperança da vida eterna, seja prudente, irmão. Examine as Escrituras. Busque conhecer a doutrina de Cristo. Porque se você não estiver na doutrina de Cristo, tua caminhada é vã. Paulo vai dizer isso aos irmãos em Coríntios, capítulo 15, versículo 2 e 1. Dá uma lidinha lá. Paulo vai dizer: irmãos, se vocês não permanecerem nesse evangelho que eu vos preguei a vocês, vocês creram em vão. Porque vocês creram nesse evangelho. Vocês estão guardando esse evangelho. E vocês só serão salvos se permanecer nesse evangelho. Não adianta crer em Jesus e andar dentro do evangelho anátema. Isso é muito sério, irmão. Por isso que Paulo disse a Timóteo: cuida de ti da doutrina, Timóteo. Porque é isso que vai te salvar. Não se preocupe em estar dentro de igreja, vivendo culto, indo para a campanha, indo para o movimento, indo para não sei para onde. Cuida de ti da doutrina, Timóteo. Paulo vai dizer aos irmãos em Gálatas:
Se vier algum dentre vós, irmãos, pode ser um anjo, pode ser qualquer pastor, apóstolo, que trouxer um evangelho que não seja aquele que já foi pregado pelos apóstolos, não receba. O apóstolo João vai dizer também aos irmãos, se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não recebam. Hoje esse povo não está sendo instruído a isso. Hoje esse povo está recebendo tudo em nome de Deus e recebendo tudo porque não são prudentes, não são preparados, não são orientados para se defender, para defender a fé. E o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, que o combate da nossa fé, no final, o prêmio é a salvação da nossa alma. Por isso que nós temos que combater o bom combate da fé, porque o diabo vai querer apostatar você da fé, tirar você da direção, da doutrina, do ensino, da caminhada do verdadeiro evangelho para a verdadeira esperança. Muitos já estão vivendo o evangelho anátema. Muitos estão perdidos, muitos estão mortos com o nome de que vive. Dentro de uma adoração vã que Deus não está recebendo, porque não está dentro da doutrina de Cristo. É preceito de homens e não de Deus. Estão sendo instruídos nos conceitos dos homens, nas ideias, na formalidade, nas doutrinas, nas ordenanças dos homens e não de Deus. Porque essa congregação não está sendo instruída pela palavra. Não está aprendendo, não está sendo instruída, não está conhecendo, não está sendo formada na palavra. E logo, é uma igreja morta. É um povo onde o diabo tem cirandado. Eu tenho um compromisso com a palavra, irmão. Tá certo? Você que questiona, então, finalizando aqui. Você que questionou o vídeo que eu coloquei, que eu mostrei que ministério, liderança de ministério na obra de Deus, não é mulher, é homem. É isso que a Bíblia mostra. Se você não quiser acreditar, fique à vontade. Eu não vou debater o teu achismo. Agora, se você quiser questionar dentro da palavra, me mostre aí algum contexto aí da palavra, Deus colocando mulher como liderança do povo de Israel, Deus levantando alguma mulher para rei no povo de Israel, Deus levantando alguma profeta para levar a direção ao povo de Israel. Mostra aí onde é que tem um livro de uma profeta de Deus. Cuidado. As nações pagãs era que vivia dentro desse conceito, onde tinha sacerdotisa, onde tinha profetisa, onde tinha mulher como sacerdotisa, viu? Eram as nações pagãs. E Deus nos ensina a não viver o costume das nações pagãs. Cuidado, isso é muito sério. Então aqui comigo, eu tenho compromisso de levar para o povo a palavra. O irmão colocou aí dizendo, irmão, cuidado com as suas pregações, que está tirando o povo das igrejas, está tirando o povo da obediência aos pastores. Por que eu vou ter cuidado com essa pregação? Que essa pregação é Deus que está levando para despertar vocês. É Deus que está me usando para despertar você que está dormindo nesse sono da morte, seguindo este cego que está guiando você para o abismo, fazendo você tropeçar. O local de você estar não é a igreja, é a palavra. Se você está numa igreja que não tem a palavra, saia dela imediatamente. Se você está dentro de uma instrução, seguindo e tendo ensinamento de um homem dentro de uma igreja, de um pastor, que não está te conduzindo na palavra, saia da direção desse homem. Não receba, porque esse não tem a Deus. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Eu prego a palavra. O local do crente está é na palavra. Ah, irmão, mas como é que o crente vai aprender? Será que o crente é preciso? Não, só porque ele tem que estar dentro de uma igreja. Então, tem que estar, qualquer igreja, irmão. Aprendendo o quê, irmão? Para que o crente está dentro de uma igreja aprendendo a ir para a campanha, fazer pacto, fazer voto, viver o sobrenatural, viver o misticismo, participar dos cultos formais, participar da social, da solenidade, da formalidade, participar daquele momento só para dizer, eu já participei do culto, eu sou de Deus. Não é isso que garante você ser de Deus e estar em Deus. Se você não tiver na palavra, tudo isso que você está fazendo é sacrifício de tolo. Deus não se impressiona com ninguém e nem ninguém vai estar em comunhão com ele porque está dentro de igreja. É na palavra dele. Amém? Amém? Deus usa Moisés, lá no Velho Testamento, para dizer assim o povo. Dá uma lidinha lá. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Levanta Moisés para advertir o povo o seguinte. Eis o que é que o Senhor quer de ti. Que o ames de todo o coração. E que dê ouvido à sua palavra. Eu vou ler até aqui, para você ver o que é que Deus quer do povo. Não é uma vida religiosa, ao contrário. Deus
abomina essa religiosidade. Essa vida religiosa que o povo está vivendo, Deus abomina. É palavra, isso está na palavra, viu, irmão? Dá uma lidinha lá em Isaías capítulo 1, que tu vai ver Deus repudiando, abominando a solenidade do povo, o ajuntamento do povo, que não condizia com a palavra. Chegando a ponto de Deus dizer assim, lá em Isaías 29:13, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque o temor desse povo para comigo não consiste pela minha palavra, mas através de mandamento de homens e não de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 12. Deus usa Moisés para dizer assim ao povo: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos. Temer a Deus é andar na palavra dele. Temer a Deus é se submeter à palavra dele. Temer a Deus não é estar submisso a uma instituição religiosa. Temer a Deus não é estar submisso a um homem que determina o que tem que ser para você crer. Temer a Deus é você guardar e praticar a palavra dele. Foi isso que Jesus disse lá em Mateus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve e pratica a minha palavra. Jesus disse, bem-aventurado é o homem que ouve e pratica a minha palavra. Esse é como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Então, cuide de ti da doutrina, meu irmão. Vá olhar a palavra. Porque você pode estar sendo instruído dentro dessa congregação de uma forma anátema, caminhando para trás e não para frente com Deus. Você pode estar perdido, achando que está salvo dentro dessa congregação. Olhe para a palavra, porque ela vai iluminar a tua mente. A luz de Deus é a palavra, não é a tua igreja, o teu pastor. A luz de Deus é a palavra. E se esse pastor não te conduz na palavra, você tem que examinar a palavra. A palavra não está lá restrita no púlpito da igreja. A palavra não está restrita a um pastor. A palavra não está restrita a uma igreja, a um ministério. A palavra está ao nosso alcance, no nosso entendimento, no nosso coração. O que precisa é eu e você amar a palavra e buscar ela e nela meditar de dia e de noite, para que possamos prosperar. É o que diz Salmo 1. Toda palavra é boa, proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça. Todo homem de Deus, para que sejam perfeito e perfeitamente instruído. É a palavra, não é norma de igreja, nem doutrina de homem. É a palavra. Paulo vai dizer isso a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17. Dá uma lidinha lá. E você vai ver que tudo que eu falo aqui, eu falo baseado, alicerçado, não no meu pensamento, nem no meu achismo. Eu falo pela palavra, amém? Então que Deus te abençoe, que você seja prudente, porque, irmãos, a questão aqui não é eu querer mostrar que sou mais sábio do que ninguém. Não é eu querer mostrar que a minha igreja, o meu pastor, que eu não vivo restrito, nem sou negócio de igreja nem de pastor. Alguém disse assim a mim, qual é o seu pastor, irmão Hélio? Qual é a sua igreja? Querendo me desfazer porque eu não estou dentro do ministério, está entendendo? A pergunta dela é capciosa. Ela perguntou de uma malignidade para desfazer de mim porque eu não estou dentro de uma igreja, nem submisso a uma liderança de um pastor, homem. Aí alguém me perguntou, qual é a sua igreja? Qual é o seu pastor? Aí eu respondi para essa pessoa, a minha igreja, eu não tenho igreja, eu sou membro da igreja de Cristo. Não tem duas igrejas. Há uma só igreja. Aí eu respondi para essa pessoa, o meu pastor é Jesus. A ele que eu sigo para chegar ao céu. Não existe duas cabeças, é uma só. Jesus é a cabeça. Não existe pastor e Jesus. Jesus é a cabeça, não é o pastor da igreja, ministério. O cabeça a quem eu devo ser guiado, dirigido, é Jesus. Deu para entender? Eu respondi a essa pessoa aí, sabe por quê? Porque essa pessoa é um religioso. É um devoto de religião, de igreja, é um igrejanista. É um praticante de obra de igreja, não da palavra de Deus. Ele não medita na palavra de Deus. Ele é guiado pelo homem ministério. Por quê? Porque convém a ele. Ele quer consagração, ele quer estar na frente, ele quer pregar no púlpito dia de domingo, ele quer estar na liderança, ele quer ser escalado. Por isso que ele está bajulando e sendo submisso a ministério. É por conveniência.
Eu sou submisso a Deus, a palavra. E se o ministério que eu tiver, o pastor, o líder da congregação, porque o pastor já disse aqui e vou dizer de novo, pastor não é mais soberano do que ninguém. Não é o pastor que eu tenho que me submeter sem questionar, é a Jesus. A cabeça não é o pastor, é Jesus. O pastor é um irmão, é membro também. O pastor também é membro igual a mim. Ele é apenas um que tem o compromisso de doutrinar, instruir a congregação. Mas eu não sou mais menino, eu já cresci, eu já tenho conhecimento da palavra. E eu agora observo se esse pastor está conduzindo na palavra. Se não estiver, fica aí, pastor, tu e os teus cegos que quer seguir a você. Eu não. Deu para entender? Nós temos que crescer, irmão. Enquanto eu sou menino, eu preciso ser instruído por alguém. Mas agora eu cresci, eu tenho conhecimento de Deus e sei a fonte do conhecimento e vou buscar cada dia mais. É a palavra. E a palavra está ao meu alcance. Eu não dependo do pastor para ir dia de domingo no culto ouvir a palavra. Eu tenho a palavra ao alcance. Eu tenho a palavra diante de mim para poder nela meditar de dia e de noite, toda hora, todo momento, guardando-a no meu coração para que eu não peque contra Deus. Eu não preciso viver um círculo ritualístico de culto. Eu não preciso viver uma formalidade de culto. Eu tenho Deus na minha vida. Todo dia eu me alimento dele. Todo dia eu busco. Todo dia eu adoro. Todo dia eu louvo. Todo dia eu estou vivendo nele. Porque a palavra dele me diz isso. Que eu estou nele, ele está em mim e a palavra dele está em mim. Deu para entender? Então, irmão, cuidado. Cuidado com o teu entendimento. Cuidado com o teu pretexto de santidade. Tem muita gente vivendo a santidade no seu padrão. Cuidado, viu, irmão? Santidade não é você estar dentro de igreja, submisso e praticando, sendo devoto e praticante de religião, não. Santidade, irmão, é você estar na palavra e nela andar. Não é dentro de religiosidade, não. Deu para entender? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação esteja com todos nós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém, irmãos? Analisa esse estudo aí todinho dessa live, desse vídeo de instrução, e receba a direção de Deus na sua vida para iluminar a sua mente, em nome de Jesus.